Você usa alguma ferramenta ou alguma técnica para manter a produtividade e a criatividade quando você precisa manter o foco? Nesse episódio, a gente discutiu e compartilhou algumas técnicas próprias que você pode usar e aplicar no seu dia a dia. No Nerdcast de hoje, eu resolvi trazer uma conversa, trazer uma discussão sobre produtividade. Eu andei me perguntando nos últimos tempos o que me... Oi, o quê? Não, desculpe, eu fui perguntar se você andou ou se você se perguntou. Andei me perguntando. Vou aproveitar que você deu a engasgada para quebrar o gelo. Desculpe interrompê-lo, vamos lá. Não, que isso. Me perguntei assim, o que impede minha produtividade, né? Por que em alguns dias eu produzo mais e outros dias eu produzo menos? Se isso tem a ver com o ambiente de trabalho, se tem a ver com a vida pessoal, ou às vezes é o dia, ou às vezes é o trabalho em si, as coisas que tem para fazer. E eu achei legal trazer essa discussão porque já foi feito um Yardcast sobre isso, sobre produtividade, há uns meses atrás. E eu decidi continuar esse tema porque eu queria saber de vocês as ferramentas que vocês usam, as técnicas que vocês usam para manter foco, para alimentar a criatividade, alimentar a produtividade. Porque para mim essa conversa seria muito, muito boa, porque cada um ali tem os seus métodos, as suas ferramentas, né, técnicas que usam para garantir uma melhor produção, tanto no trabalho, quanto no estudo, quanto na vida pessoal. O foco não é ficar só preso aos processos da agência, mas também para estudar. Às vezes uma coisa ali funciona com outra. Então eu vou começar. Dessa vez eu não vou jogar a pergunta para a mesa, eu vou falar um pouco. Tem gente que está se coçando aí para falar já. Vou falar aqui. E eu vejo por mim, eu tenho uma grande dificuldade de manter foco nas coisas que eu faço. Isso aqui, lá fora, eu começo a fazer uma coisa, aí quando eu estou quase acabando, eu lembro que eu tenho outra coisa para fazer depois dessa e eu resolvo adiantar. Aí eu faço várias coisas aos poucos. Aí depois lá no final eu lembro, meu Deus, aquela primeira atividade eu não terminei ainda, eu vou lá e termino. E às vezes dá certo, às vezes não dá, porque muitas vezes a gente esquece das coisas e daí acaba sem fazer. Em casa eu faço muito disso, de esquecer a porta aberta. Eu vou deixar na hora de sair e deixar aberto. Uma janela que você deixa aberta, uma luz que você deixa de apagar, por conta de não ter esse foco, de esquecer das coisas. E eu estava conversando com amigos meus e cada um tinha uma técnica diferente. Um deles me mandou um site que era um contador regressivo, que você escrevia o que você está fazendo agora. Por exemplo, eu estou editando uma landing page. E você estipula um tempo, 25 minutos. Aí ele aparece o contador na tela desses 25 minutos que você tem para fazer aquilo. E quando ele termina, ele dá um alarme. Esse é o Pomodoro? Oi? É o Pomodoro esse? Esse site é o Pomodoro? Não sei o nome do site. Ele me mostrou o site, mas eu esqueci o URL dele. Eu não sei se é o mesmo, mas tem um site que se chama Pomodoro, que é a técnica do Pomodoro, que é bem isso que você falou, 25 minutos, que ele foi inspirado no tempo que leva para fazer o molho Pomodoro, que é em torno de 25 minutos, que você vai e foca por 25 minutos ininterruptos, e aí depois você dá um descanso. É isso aí mesmo. Eu só tinha esquecido o nome. E eu achei legal porque você vai meio que cria uma pressão interna, né? Porque assim, não vai acontecer nada se você não terminar a tempo, mas é meio que uma brincadeira que você faz com a tua mente ali e fala, não, de 25 minutos eu quero ver o que eu consigo fazer. Eu sei que esse trabalho vai durar mais que isso, mas eu quero ver o que eu consigo produzir nesse tempo. E eu achei isso muito legal, porque é uma das inúmeras técnicas para ter mais produtividade, para conseguir fazer mais em menos tempo. Então eu havia pedido para vocês contribuírem com alguma coisa que vocês fazem para manter o foco, para manter a atenção, para não esquecer das coisas. Não precisa ser necessariamente um software ou um site, mas coisas assim que vocês aprenderam com os pais ou que vocês desenvolveram, para a gente trocar uma ideia e
quem sabe a gente compartilhar, né, experiências e aperfeiçoar. Isso que você falou de não, tipo, perder a atenção de alguma coisa ou logo em seguida você esquecer o que você está fazendo, eu percebo que eu estou desenvolvendo um pouco isso agora. Que eu abro uma aba no navegador, eu abro o Slack, eu vejo, dá para fazer tal coisa. Eu mudo de aba, o que era para fazer? Aí eu tenho que voltar naquela aba para eu ver novamente o que eu tinha que fazer. E aí que eu nunca comecei a usar mais, mas tipo, tornei mais frequente consultar o meu caderno, que além do Trello que a gente usa, quando tem alguma coisinha que é rápida, tipo 2 a 5 minutos, às vezes a gente não coloca no Trello. Mas aí também, daí eu esqueço. Aí eu deixo sempre no caderno as principais pendências, assim, mesmo que seja a curto ou a longo prazo, eu deixo no caderno e eu vou acompanhando por ali, porque senão realmente eu esqueço. Eu vou mudando de aba em aba, e vou abrindo todas as abas de coisas pequenininhas que tem pra fazer e daí chega no fim, mas o que era pra fazer? Mas seguindo tipo, minhas próprias anotações, eu consigo me organizar melhor nesse sentido e não esquecer mais o que era pra fazer. E início de mês também, para mim é assim, porque a gente tem os processos da agência de relatório, atualizar catálogo, e eu também tenho que pagar todos os meus boletos. Então, às vezes, eu tenho o meu próprio Trello só com as coisas que eu tenho que fazer, as coisas pessoais, pagar as contas, pagar as coisas. E às vezes eu tô ali fazendo um relatório de um cliente e eu lembro, preciso pagar a internet. Aí me minimizo, abro, pego o boleto, pago, aí volto. Aí passa um tempo eu lembro de outra coisa. Então são vários micro atividades ali que a gente tem que fazer, que, igual você falou, abrir várias abas ali, fazer uma, lembrar de outra, depois voltar naquela e esquecer. Então tem que ter uma atenção dobrada. Bom, saindo um pouco aí do âmbito do trabalho, né? Da nossa vida profissional, eu carrego algo muito comigo, né, que eu comecei faz uns 2 anos já e sigo nessa rotina, que eu peguei isso de uma das regras do Jordan Peterson, né, do 12 regras para a vida. A 6ª regra, para quem não sabe ou não teve a oportunidade de ler o livro, organize a própria casa antes de criticar o mundo, né, algo assim. E eu coloquei isso pro meu quarto. Então eu pego e todo dia, quando o meu quarto tem uma coisa estranha, que eu deixo ele arrumado, quando eu volto tá desarrumado, não sei o que acontece. Rola um poltergeist na minha casa. E daí eu arrumo meu quarto antes de sair de casa, quando eu chego eu dou mais uma arrumada. Não tô falando assim, organize teu quarto e saia por aí dando tua opinião pra tudo mais. Mantenha o ambiente onde você estuda, né? Tipo assim, se não arruma nem tua cama, você quer falar mal de alguém? É algo assim. E daí, junto com essa frase do Peterson, eu trago uma que eu vi num shorts, né, do YouTube, de um motivacional, em que o cara ele fala basicamente que arrume a sua cama, né, antes de sair de casa, porque mesmo que você durante o dia saia de casa e não tenha produzido ou concluído nenhuma meta, objetivo muito grande, quando você voltar para casa você pode saber que pelo menos um objetivo você concluiu, né, que foi de arrumar a sua cama. Mas daí você leva isso para sua vida, né, para outras coisas. E logo mais eu falo um pouco do ambiente profissional, né. Bom, tem 3 coisas que eu faço normalmente para tentar focar melhor no que eu tenho que fazer ou ser mais produtiva. Vocês citaram 2 já, que é estar num ambiente organizado. Eu lembro que na época que eu estava estudando para o vestibular, bem no início da pandemia ali, a gente ficava muito tempo em casa, então era impossível assim querer estudar no meu quarto bagunçado. Então todo dia eu acordava cedo, já arrumava minha cama, porque assim o ambiente que eu estava para estudar influenciava totalmente enquanto eu ia produzir aquele dia para estudar. E eu percebi que quando meu quarto estava arrumadinho, tava um lugar arejado e tal, eu conseguia me concentrar muito melhor. Outra coisa também, isso eu não sei se é indicado ou não, acho que talvez não faça até bem, mas quando eu preciso me concentrar, que eu preciso tentar ignorar o que tem ao redor de mim, eu coloco o foninho e
Porque normalmente música que eu já conheço, inclusive, eu não fico pensando na música. Parece que tipo, eu só desligo o que tem em volta e consigo me concentrar muito bem. E uma coisa também que a Erin comentou é anotar. Tudo que eu anoto, que eu consigo visualizar e voltar atrás pra ver se eu já dei um ok ali, que já tá concluído. Eu acho que sistematizar as coisas que eu tenho que fazer no papel funciona muito bem pra mim também. Música é uma coisa que, pra mim, tem efeito oposto, assim, eu não consigo. Se eu tiver que fazer uma coisa que exige atenção, exige escrever, ou mexer com algo assim que eu precise prestar atenção em informações, música pra mim não funciona. Cara, eu também sou assim. Todo mundo fala, eu pus o fone aqui me concentrar, eu botar música aí, nossa, me dá... Mas pra eu conseguir, assim, essa tática de concentração é com o fone, porque aí eu fico fechada com o som ali. Mas, tipo, se tiver, por exemplo, uma televisão ligada, daí já atrapalha também, no caso, não é o efeito oposto. Tem um skatista brasileiro que ganhou nas Olimpíadas medalha, que todos os skatistas, eles usam fone, né, assim, é modinha, o foninho aqueles da Apple lá, os AirPods, né. Daí eles fazem, inclusive, a sessão lá da Olimpíada, valendo medalha olímpica com fone. E aí perguntaram pra ele, que ele ganhou medalha, o que ele escutava. Ele falou, não escuto nada, só ponho o fone pra abafar o som e me concentrar melhor. Essa parada da música, ela não dá certo pra mim quando eu vou estudar, trabalhar ou fazer algo muito sério. Porque daí eu tiro o foco. Só que daí quando eu tô voltando pra casa, né, no ônibus, né? Daí eu boto a música porque o som ambiente do busão é um negócio que é bem desconcertante, né? E daí, só que não pode ser qualquer música. Tem que ser uma música que vá ser internacional, que eu não consigo entender nada da letra. Porque se for uma MPB, eu presto atenção na letra e não presto atenção na leitura. O professor de inglês no encontro, né, ele põe a música em inglês, né, que todo mundo acha que é romântica, a música tá falando assim, ele me largou e não sei o que, o amor acabou, e daí o professor sai do encontro porque ele tá entendendo tudo e ninguém entende. É muito comum, casamento, o pessoal coloca umas músicas que são bonitas, mas elas falam coisas que não é. Nada a ver. Posso falar? Pode falar. Eu só ia complementar que em compensação, quando eu vou trabalhar com design, né, quando eu vou mexer com imagens, a música já me ajuda, eu já consigo pôr um fone e trabalhar bem. Mas é mais questão de texto mesmo, texto, número, informação, de leitura, música não dá. E barulho de furadeira, britadeira. O pessoal está fazendo uma obra em cima do nosso estúdio aqui. Então não há isolamento que resista a isso. Então se vocês ouvirem alguns ruídos aí é para quem sabe faz ao vivo mesmo e é isso aí, né? Uma técnica que eu desenvolvi por conta é usar o Google Agenda, que também é a agenda do celular, para anotar coisas que tem que fazer, mesmo coisa que eu lembro. Então, quando você comentou, né, eu estou fazendo uma coisa e lembrei de outra que não está anotada, eu vou rapidamente na minha agenda como se fosse um Trello. Só coloco lá, anoto e daí fecho e já volto para fazer aquilo que eu estava fazendo. Então isso me ajuda a não deixar de fazer, terminar aquilo que eu estava fazendo, porque eu fico tranquilo que está anotado, que eu não vou esquecer depois. Até deixei aqui, vou virar a tela para vocês. Quem está só escutando o podcast não vai ver, mas os itens vermelhos são reuniões. Os itens azuis são coisas a fazer. Você coloca um horário específico? Não, só joga ali. Então, claro, naquele dia. Então, coisas que eu não consegui terminar nesse dia, eu jogo pro dia seguinte. Cara, pra vocês terem ideia, tem coisas que tá escrito ali, trelar tal coisa. Às vezes o cliente manda um WhatsApp pra mim e fala, tá pra fazer tal coisa. E eu vou ter que jogar no Trello pra pedir pra alguém fazer. Eu já jogo ali pra eu lembrar no outro dia de fazer isso. O Lucas comentou que até coisa pra pôr no Trello, ele anota no Google Agendas e eu também anoto até... Eu tenho que anotar pra lembrar de anotar algumas coisas. Mas funciona. Por exemplo, anotar, trelar campanha tal. Às vezes na hora eu não posso, tô ocupada, mas se eu deixar anotadinho ali, eu sei que eu não vou esquecer. Trelar, dá pra traduzir pra galera que trelar. O que é o verbo trelar, né? Eu uso em casa esse termo. Pô, tem como... Dá pra você trelar pra mim, né? Se descongela o frango, você atrele pra mim ali, depois eu faço. Coloca no Trello pra amanhã. Trello e tudo. Trelar é colocar no Trello. Trello é um software
inclusive de gestão de projetos e de produtividade, para quem não conhece. E para quem já conhece, pode passar a usar esse verbo que a gente criou aqui na agência, que é basicamente colocar no Trello um item para ser feito depois. Né? É isso aí. Tem que fazer um dicionário, né? Uma coisa também que eu lembro que até hoje me faz muito bem para ficar mais produtiva durante o dia é acordar cedo. De manhã cedo eu acho que eu sou bem mais produtiva. Quando eu resolvo realmente produzir de manhã cedo alguma coisa, estudar e tal, parece que meu cérebro tá mais fresco, não sei. É muito bom. E fazer exercício de manhã cedo também ajuda bastante no decorrer do dia. Parece que o dia vai mais fluido. Tá, mas tem alguma dica que não envolva acordar cedo ou fazer exercício? Ou fazer exercício. Algo que dê pra fazer e que não assim. precisa fazer os dois juntos, né? Amanhã ela é especial, tem que ter cheirinho de manhã, entendeu? Nossa, eu resolvi fazer academia uma vez, 6h30 da manhã. E eu acho que eu consegui fazer por uns 2 meses, assim. Mas pra mim era torturante, era uma sensação de tortura. Eu ia pra insistir, eu acordava com uma sensação de, cara, que eu tô fazendo comigo, cara, uma tortura, não era agradável. Eu não me sentia bem, não era o exercício que fazia bem. Meu organismo não funciona. Daí eu normalmente vou pra academia à noite. E aí sempre sai com aquela sensação boa, né? Putz, que bom que fez. Mesmo no dia que tá mais preguiça, quando você sai do exercício, você se sente bem. E quando eu fazia de manhã, eu não me sentia bem nem ir, nem durante. Nossa, era horrível. Mas a pessoa, né? Tipo, tem pessoas que, nossa, defendem acordar às 5 horas da manhã pra sair correr. Mas acho que tem gente que consegue se habituar a fazer à noite e fazer de dia, né? Não existe uma regra. Sobre isso que a Grazi falou, compartilho um pouco disso, mas sem a parte do exercício, pelo menos. Que eu vejo que de manhã, pelo menos a parte mais criativa vai mais fácil. Por exemplo, quando eu tenho que escrever algum texto, alguma coisa assim que eu preciso criar realmente, fazer de manhã é melhor, porque às vezes à tarde você já está um pouquinho mais cansado, se você deixar mais para o final do dia, você não consegue mais ter ideia nem nada. Então, geralmente eu deixo as coisas mais automáticas, assim, para o final do dia, e eu começo com as coisas que exigem, tipo, mais ter ideias, mais criação mesmo. O básico funciona muito bem para mim, assim, também, que é aquele conselho básico que todo mundo fala, né, e a gente às vezes não consegue fazer, desligar a notificação, né? Desligar a notificação de WhatsApp, e-mail, Slack. Às vezes sem querer eu faço isso, às vezes vocês sabem que eu faço, até de propósito, porque eu demoro para responder alguma coisa no Slack e tal. Porque ajuda muito a focar, é incrível como ajuda a focar. Né? Tem gente que às vezes precisa falar, você não respondeu, não sei o quê, mas eu não respondi mesmo, eu estava lá focado numa coisa e não vi. Se precisar, ligue no fixo, do telefone fixo, porque no celular não vou atender também. Tem uma função no celular, né, que não perturbe, né, que desliga tudo. E uma outra que eu escutei uma vez, eu nunca fiz essa. Talvez em casa, uma vez ou outra, mas não com esse propósito, foi sem querer mesmo. A pessoa falou assim, eu vou para um café e não levo o carregador do notebook. Então eu tenho tipo o tempo que durar a bateria do notebook para terminar o que eu preciso fazer. Eu preciso terminar aquilo, eu tenho 1 hora, 2 horas, não sei quanto tempo dura a tua bateria, e vou terminar naquele tempo. E aí a pessoa se obriga porque vai acabar a bateria, né? Tá, daí se não terminar, daí vai pra casa e pega o carregador, mas... A pessoa assim, terminei, agora eu vou salvar o que eu fiz. Você pode fazer isso, Bruno. Você tem a noite, você acaba, tira ali e vai sentar no puff lá e termina. Até acaba a bateria. Se a bateria do notebook estiver viciada, né, a pessoa fica 20 minutos só na cafeteria. Tem que terminar. Mas, trazendo um pouco essas dicas assim de organização, né, que eu aprendi um pouco nesses cotidianos que eu venho tendo nos últimos meses, né, vindo pra agência. Uma coisa que eu trago também de casa, mas que se aplica na agência, é minha mochila, né, o que eu carrego na mochila, que são coisas essenciais, assim, tipo, eu sempre separo pelo menos uns 5 minutos antes de sair de casa para organizar e revisar tudo que eu vou colocar para trazer para cá, né, para que no meio do caminho eu perceba, nossa, esqueci alguma coisa e agora eu vou passar o dia inteiro sem porque eu esqueci. Tanto que eu sempre dou uma checada antes de sair da agência para ir embora, né? Porque eu sei que se eu não organizei minha bolsa para voltar embora, eu não vou ter mais aquela coisa no dia de hoje, porque eu não vou conseguir voltar para pegar no dia seguinte. Tanto que sexta-feira passada agora eu esqueci meu fone de ouvido e foi uma tortura vindo no ônibus sem escutar uma música e tal. Outra coisa também que eu aprendi aqui no trabalho
foi a mexer minimamente no celular, assim. Eu pego, deixo meu celular no silencioso, boto em cima da mesa e obviamente eu pego ele uma hora no ambiente de trabalho, porque os cientistas e estudiosos da área dizem que você não consegue fazer uma coisa por mais de uma hora sem perder o foco, né? Eu até consigo fazer bem mais tempo. Então, eu pego, chego, começo a trabalhar, daí se eu ver que aquilo lá tá me esgarçando e eu não tô partindo pra lugar nenhum, eu pego meu celular, olho uma mensagem que me mandaram, respondo, dou uma respirada, volto pro trabalho e nisso daí a gente vai levando para tentar ser o mais produtivo possível. Isso entra num dos tópicos principais do tema, que é os vilões da produtividade, né? Eu conversei com o Lucas esses dias que eu perdia tanto foco que eu abria as redes sociais, mas não fazia nada, só abria e não abria e fechava, assim, porque precisava sair do que eu estava fazendo e colocar minha mente em outra coisa. E daí eu vi assim que não fazia sentido, né? Era só uma perda de tempo. Então também eu coloquei ele como um grande vilão da produtividade, é você se distrair com coisas que não são importantes ou que não vão agregar em nada. Assim, que não, você não vai ter nenhuma informação nova, é só uma coisa que você perdeu uns minutos fazendo. E para vocês, o que vocês consideram assim como vilões da produtividade? Algo que aparece para você ou acontece no ambiente de trabalho ou no ambiente de estudos, algo assim, tanto um fator interno quanto externo que você vê que abala a produtividade de vocês. Que você vê assim, putz, aconteceu isso, agora eu perdi meu foco, eu vou ter que recomeçar, eu vou ter que esperar um pouco. Quando o Lucas vem falar alguma coisa no meio do trabalho, assim, pra tal coisa, puta merda, eu tenho que... Tava fazendo outra coisa e pede pra anotar alguma coisa. Eu acho que isso deve atrapalhar, com certeza, uma coisa que eu tenho me cuidado pra evitar fazer, mas às vezes é inevitável, às vezes é imprescindível, às vezes não é, às vezes daria pra mandar no Slack, por exemplo, pra ver depois, né? Mas isso é uma coisa que eu acredito que é um vilão da produtividade, sem dúvida, interrupções, né? Isso inclui também interrupções, como você falou, de notificação, por exemplo, notificações de e-mail, de WhatsApp, qualquer outra coisa, do próprio Slack. Eu estava tentando pensar aqui, mas trabalhando da agência eu não percebo nada que me atrapalhe assim da produtividade. Mas em casa, por exemplo, que nem o período que eu passei durante o isolamento, nossa, daí a cadeira que você está sentada é a cadeira da mesa de jantar que dói as costas. A tela não está na altura certa, o mouse é muito pequeno. Então, tipo, não ter um lugar certo para você trabalhar é uma coisa que me atrapalha bastante. Mas aqui na agência, como é tudo, tipo, ergonômico, aí não tem nada que me atrapalhe. Só o barulho de obra, né? Às vezes. Esses fatores assim que atrapalham, eles são coisas pequenas, né? São coisas assim que não chega a ser uma interrupção, mas é algo pequenininho, tipo a cadeira não é tão confortável e faz com que a gente perca um pouco ali da facilidade em fazer as coisas e perca um pouco de produtividade. Graças a você. Eu acho que eu não sei se eu consigo pontuar um vilão em específico, mas, sei lá, um só. Eu acho que o maior problema às vezes é a minha cabecinha mesmo, de não conseguir me concentrar, talvez. Eu tava pensando até agora sobre isso, que eu acho que a produtividade, por exemplo, para criação é diferente do que a produtividade para atendimento. Porque a criação acho que pode sentar e fazer tipo assim, eu tenho que terminar isso aqui, tenho que finalizar esse trabalho. Já às vezes o atendimento depende de contato com o cliente, então é muito vai e vem, entre aspas, né, de ter que conversar, esperar ter um retorno, depender de algum outro fator. Então você nem sempre vai sentar e conseguir resolver de primeira alguma coisa. Então você não consegue se sentir 100% produtivo porque às vezes leva até mais de um dia para conseguir resolver alguma situação. Mas assim, para casos que eu tenho que sentar e me concentrar,
Eu acho que barulho mesmo que pode... nas situações que eu preciso, que eu consigo, né, que eu resolver alguma coisa, seja, sei lá, montar uma tabela, alguma coisa que realmente dê pra resolver imediatamente ali, o que mais atrapalha com certeza acho que é o barulho também.